levanta de madrugada para ir para a roça, levantou 5 horas da manhã, como todos os dias fazia desde sempre. E já aquele jovem já não tinha muitos sonhos, porque na verdade ele estava fazendo um serviço que não era função sua, era função dos seus empregados, visto que ele era de uma família abastada. Ele não era um jovem que tinha, os pais eram donos de uma pequena roça e que os filhos tinham que ajudar, assim como tem muitas famílias aqui nessa igreja que assim o fazem. Não! Esse jovem era de uma família que tinha condição financeira, de que os empregados que tinham que fazer isso, mas não sei porquê, a Bíblia não narra, porque o pai fez com que esse filho mais novo, caçula, fosse para a roça. Ele cuidava, tomava conta das ovelhas do seu pai. Levanta às 5 horas da manhã, vai para a roça, vai lá, tirar os carrapichos das ovelhas, levar para o pasto, para elas comerem, para elas se alimentarem. Já era mais ou menos umas 9 horas da manhã e ele sentado em cima da pedra, olhando ali o rebanho do seu pai, como ele fazia todos os dias, talvez pensando: poxa, eu não tenho nenhum futuro. Eu tenho um irmão que ele é da guarda, eu tenho um irmão que é soldado, eu tenho outros irmãos que têm empresas, tem outros irmãos que trabalham muito bem, e eu aqui, jogado aqui, eu na verdade não tenho nenhum sonho. Eu estou aqui esquecido até mesmo pelos meus pais, esquecido até, quem sabe, por Deus. E lá ele estava lá, olhando para as ovelhas do pai, pensando sobre isso. Quando de repente chegou alguém, já era quase meio-dia. Alguém chegou correndo, ele viu que de longe, lá na campina, havia alguém correndo, e ele, observando aquela pessoa que veio correndo, ele chegando mais perto, ele olhou e viu que era um dos funcionários do seu pai. E ele, preocupado, levantou rapidamente e se aproximou daquele homem que veio correndo e perguntou: aconteceu alguma coisa lá em casa? Aconteceu alguma coisa com o papai? Ele falou: não aconteceu nada com o seu pai, mas o seu pai está chamando você lá na sede. Mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o homem de Deus, Samuel, está lá na sua casa. Ele falou: então deve ter acontecido alguma coisa importante. Ele falou: não sei. Eu só sei que o homem de Deus, Samuel, ele colocou seus irmãos tudo em fila. E foi passando com o seu irmão mais velho, um por um, foi passando. E eu não sei porquê, ele dizia: esse não. Passava o outro e disse: esse não. Passava o outro e disse: esse não. E foi passando um a um todos os seus irmãos. De repente o homem de Deus só estava lá olhando, vendo tudo aquilo. O homem de Deus disse: acabou. E seu pai disse: Davi. Seu pai disse: não, eu tenho mais um. Eu tenho um mais novo. Eu tenho um caçula. Eu tenho um novinho, um adolescente que está lá na roça. E o homem de Deus disse: olha, vai lá chamar ele, porque a gente não vai almoçar enquanto ele não chegar. Então, Davi, seu pai mandou você ir correndo para lá, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que seu pai mandou te chamar. A Bíblia diz que esse jovem chegou, foi lá, chegando, correndo para casa. Quando ele entrou na casa, Deus disse no coração de Samuel: é esse. É esse. Esse que ninguém dava nada por ele. Esse que estava esquecido lá na roça. Esse que nem o pai sabia quanto ele era importante para Deus. É esse. E aí ele foi ungido, o próximo rei de Israel. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6. Porque eu quero dizer para você nessa noite, alguns que estão aqui nessa noite, Deus quer dizer para você que chegou a sua hora. Agora é o seu momento. 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 6. Porque às vezes nós estamos lá na roça, lá no nosso cantinho, lá no nosso mundinho, às vezes pensando até mesmo que Deus nos abandonou a nossa própria sorte, às vezes pensando que as coisas não estão acontecendo como nós sonhávamos, às vezes pensando até que as coisas estão demorando a acontecer, às vezes pensando até que não vai acontecer, mas de repente as coisas mudam, porque Deus está nesse negócio.
Está aqui. 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 6, diz assim a palavra de Deus: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco esse o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Perguntou então Samuel a Jessé, pai de Davi: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge a Davi, pois este é ele. Esse é o cara. Tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas, sempre que lemos a sua palavra. Amados, talvez a pergunta sua é: pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que Davi tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você que tem tudo a ver. Talvez não com todos, mas talvez com alguns aqui. Talvez com um só, ou talvez com a igreja. Quem sabe o Senhor quer usar a ilustração de Davi para falar com esta igreja. Por isso eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos espirituais e pensasse comigo, porque eu tenho 9 verdades desse texto, de maneira muito rápida. Fique tranquilo que eu não vou me alongar. De maneira muito rápida, eu tenho 9 verdades que eu gostaria que você colocasse no seu coração. Se você puder anotar essas verdades, anote aí. A primeira verdade, preste atenção: não importa o que as pessoas pensam e falam de você, o que importa é o que Deus fala de você. Primeira coisa, está aqui no versículo 6, mantenha sua Bíblia aberta para você confirmar se é isso mesmo que Deus está dizendo. O próprio Samuel, olha o versículo 6, quando Samuel, o homem de Deus, o profeta, ele entrou e viu Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o cara fortão, esse cara era soldado, esse cara tinha toda, olhando aos olhos humanos, tinha toda a característica de ser um grande rei. Samuel, o homem de Deus, olha para ele e diz: olha, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Samuel, antes que Samuel ungisse, Deus vira para Samuel e diz: não é esse aí não é isso não. O próprio Samuel achou que Eliabe era escolhido. Preste atenção, meu irmão. Para os homens, o pastor de ovelhas, o cuidador de roça; para Deus, um rei. Para os homens, um amaldiçoado, porque naquela época nascer ruivo era amaldiçoado. Para os homens, um amaldiçoado; para Deus, uma bênção. Para os homens, um ninguém, estava lá da roça, longe, enquanto todos os seus irmãos estavam em casa, ele estava lá cuidando do sol quente. Para os homens, um ninguém; para Deus, um alguém. Alguém ao ponto de Deus falar, mandar que Samuel saísse de onde estava para ir lá ungí-lo. Para os homens, um problema; para Deus, a solução de Israel. Os homens não conseguem ver o seu valor, o seu ministério, os seus dons, o amor pelo reino. Talvez alguém aqui nessa noite esteja ouvindo, estão falando que você é um acabado, você é um falido,
a palavra dele que importa. Primeira verdade. Deixa eu falar, meu irmão. Deixa o homem falar o que ele quiser. Enquanto os homens te chamam de Zé Ninguém, Deus te chama de escolhido. Segunda verdade. Você talvez não saiba, mas enquanto você está trabalhando muito e sofrendo nessa labuta, tem alguém grande cuidando dos seus sonhos. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Enquanto você está trabalhando e sofrendo, tem alguém grande cuidando dos seus sonhos. Glória a Deus. Versículo 11 diz o seguinte: perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel: manda chamar. Enquanto você está aqui nessa noite, tem alguém grande sonhando os seus sonhos. Amém. Enquanto você está aqui nessa noite, Deus está levantando um grande para pensar e se preocupar com você. Presta atenção. Tem empresário pensando em você. Presta atenção. Tem coisas especiais acontecendo para a sua vida. Pastor, eu sonho. Não vou dizer, não é profecia não, mas eu já compartilho do sonho dos irmãos com esse terreno aqui do lado. Amém. Eu compartilho do sonho dessa igreja com esse galpão aqui atrás. Porque enquanto nós estamos trabalhando, Deus está promovendo os nossos sonhos e vai nos tornar grandes para a honra e glória do Senhor. Tem portas de emprego se abrindo agora, tem causas da justiça sendo resolvidas, tem curas acontecendo no hospital agora, tem drogados da sua família sendo visitados pelo Espírito Santo de Deus agora, para que ele largue as drogas e venha para cá ouvir uma mensagem transformadora. Enquanto você está trabalhando, sofrendo, tem gente grande cuidando dos teus sonhos. Deus mandou te chamar aqui nessa noite para você receber a sua bênção. É hoje. É o aniversário da igreja. Vem para cá receber a sua bênção. Terceira verdade, anote. Não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Jessé, o pai de Davi, quando Samuel perguntou para ele se acabou, ele disse: faz um pouco mais novo, que está lá cuidando das ovelhas. Ah, mas ele estava sujo, estava mal cheiroso, porque eu estou de madrugada, no sol quente, cuidando de ovelha, suado, cheio de carrapicho, os carrapichos da ovelha, está lá na roça. Está lá, ele não tem muito estudo, porque ele teve que cuidar da roça e por isso não teve tanto estudo. Para Deus nada é possível. Você pode ter nascido em meio aos fracassados, mas você não é um deles. Você pode ter nascido em meio aos derrotados, mas você não é um deles. Você pode até ter nascido no meio de miseráveis, mas você não é um deles. Não importa a sua posição social, não importa a sua cultura, não importa a sua condição financeira, não importa se você estudou em colégio municipal, estadual ou particular, ou até mesmo se você não estudou, o que importa é que tem algo grande que vai acontecer na sua vida, independente de quem você, da onde você veio, independente de que família você nasceu, independente de que lugarejo você nasceu, da onde você veio, não importa o lugar que você veio, o que importa é da onde Deus vai te levar. Amém. É isso que importa. Eu, quando vejo o Alexandre alçando voos altos, eu fico, cara, esse cara tem que ir em Manhuaçu antes que a gente não consiga trazer mais esse cara aqui da região. Adriano, você foi balando, porque vai chegar um dia que a gente vai ser difícil, não porque humildade a gente sabe que não falta no Alexandre, mas vai ter um dia que a agenda dele não vai comportar ele vir aqui para nossas bandas aqui, porque ele vai estar viajando muito. Eu creio nisso. Amém. Eu creio que tem gente grande sonhando os teus sonhos, Alexandre.
Tem gente grande sonhando os sonhos desta igreja. Essa igreja adolescente, essa igreja que alguns achavam até que não dava mais, essa igreja que talvez alguns achavam até que ia fechar, ia acabar, essa igreja que alguns achavam que era igreja de fracassados. Ei, olha para você agora, tem algo grande acontecendo nesse lugar, tem sonhos de Deus para você. E aí entra a quarta verdade: se Deus escolheu, está escolhido. Ponto. Não importa o que os outros digam, já falei isso. Não importa de onde você veio, não importa nada, o que importa é se Deus escolheu, está escolhido. Olha o versículo 12, irmão, olha o versículo 12. Então mandou chamado e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Quando ele entrou, disse o Senhor: é este. É isso. Deus está olhando hoje para essa igreja e está dizendo: é essa. Amém. É essa igreja. Deus está falando contigo. Não tenha dúvida que é com você que Deus está falando. O salmista no capítulo 89, no verso 3 diz: eu escolhi meu servo Davi e fiz uma aliança com ele. Para falar de que você não pode, Deus capacita quem Ele escolhe. Tem gente que fala: oh, isso aí não tem jeito, não pode nada. É Deus que capacita. Eu lembro ano passado, quando o pastor Adriano me procurou e disse: pastor, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não me sinto capacitado em pastorear a segunda igreja batista de Alto Caparão. E eu falei com o Adriano, eu falei: pastor, na época ainda não pastor, meu amigo Adriano, eu falei: cara, vai, sabe por quê? Anota aí que é a quinta verdade: Deus vai te honrar diante daqueles que não te valorizaram. Amém. Deus vai te honrar. Versículo 13 diz o seguinte: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou no meio de Davi. Ele ungiu no meio dos seus irmãos. Davi não foi o único, foi o único que não foi apresentado pelo nome. Todos tinham nome. Quando perguntaram para o pai, pastor, não está faltando alguém? O pai podia dizer: sim, está faltando meu filho menor, meu filho caçula, Davi. Não, ele só falou: está faltando o menor. Desprezado até mesmo pelo seu próprio pai. Meu irmão, preste atenção: você pode nunca ter tido um voto de confiança de ninguém. Talvez até mesmo dentro da sua família as pessoas não acreditam em você, não acreditam nos seus sonhos, não acreditam no seu sucesso, não acreditam na sua vitória. Mas preste atenção, porque Deus me mandou aqui como mensageiro para dizer para você que Deus vai te tirar do anonimato e te colocar numa posição de destaque para a glória do Senhor, para você entender e aqueles que estão em volta entenderem que o Senhor é Deus, e quando Ele escolheu, está escolhido, e ponto final. No capítulo 16 que nós estamos lendo, a partir do versículo 6, na verdade no versículo 8 está ali, ó. Então chamou Abinadab, antes do versículo 7 estava falando de Eliabe, depois, e aí foi citando alguns nomes: Samar, no versículo 9, e assim por diante. Davi, ninguém citou o nome dele. Só que na Bíblia não existem salmos de Eliabe, não existem salmos de Samar, não existem salmos de Abinadab, mas até na galeria dos heróis da fé, o nome de Davi está lá. Imagine Samuel ungindo a Davi na frente dos seus irmãos. Não importa, irmãos, se existem pessoas melhores que você, Deus escolheu você. E quando Deus escolhe, ponto final.
Sexta verdade, anote: ninguém, vou repetir, ninguém pode impedir a tua vitória, porque você é um ungido do Senhor. Bem. Ninguém pode impedir a tua vitória, porque você é um ungido do Senhor. O versículo 13, olha para a sua Bíblia, diz que depois que Samuel ungiu o Davi no meio de seus irmãos, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E depois daquele dia, meu irmão, você conhece a história de Davi. Se não conhece, eu convido você primeiro a ler a Bíblia e depois a frequentar a escola bíblica dominical. Depois daquele dia, vieram o leão, urso, Golias, exército. Ninguém conseguiu parar Davi, porque quem é o ungido do Senhor é vitorioso. Muitas nações se levantaram contra o ungido. Muitos se levantam ainda hoje contra o ungido do Senhor e tentam calá-lo, mas não podem pará-lo, porque quem está com o Espírito Santo de Deus tem garantia do sucesso. Pastor, ninguém vai conseguir parar esta obra. Amém. Ninguém vai conseguir parar este ministério, porque você é um ungido do Senhor. Essa igreja é a igreja do Senhor. Aqui tem um sonho de Deus nesse lugar. Sétima verdade, anote: Deus não olha o passado, nem a posição para te honrar, mas Deus olha o seu coração. Deus não está preocupado com o passado. Deus não está preocupado com o seu momento agora, com a sua posição agora, mas Deus está preocupado com o seu coração. A Bíblia diz que daquele dia em diante. Então eu quero dizer para você nessa noite que não importa qual tenha sido o seu erro do passado, não importa qual tenha sido a vergonha do passado, não importa qual tenha sido as suas mazelas do passado, não importa quais tenham sido os erros desta igreja no passado, o que importa é o tamanho do Deus que esta igreja serve. O que importa é o tamanho do teu Deus. E quando você tem um coração quebrantado e um coração arrependido, e que você confessa para Deus os seus pecados, a Bíblia diz que Deus é fiel e Ele lança o nosso pecado no fundo do mar e dele não se lembra mais. É por isso que Deus se perdoa infinitamente. 70 vezes 7 apenas como simbologia, mas é infinito. Sabe por quê? Você errou hoje, se arrepende de verdade, pede perdão a Deus, Deus perdoa, lança o pecado no fundo do mar, dele não se lembra mais, nem lembra mais. Aí agora você pecou de novo. Sabe o que acontece? Deus não lembra, perdoa de novo. Deus é amor. Isso é chamado graça. Graça é favor que eu não mereço. E todos os dias essa graça é aplicada nesta igreja e na sua vida. Eu conversando com o pastor Adriano semana passada, eu disse para ele: pastor, a igreja tem que ser inclusiva. Irmãos, eu estou há 9 anos na primeira igreja batista em Manhuaçu. 9 anos, como eu já disse para os irmãos no início. Sabe quantas pessoas eu excluí até hoje na igreja? Nenhuma. Pastor, mas algumas pessoas saíram da igreja sim. Algumas pessoas, infelizmente, elas escolheram sair da igreja. Pastor, e quando o senhor descobre que aquela pessoa está em pecado, o que a igreja faz? A igreja faz o que a Bíblia manda a igreja fazer: tratar com amor. Tratar com amor. Quem precisa de médico é quem está doente, irmão. Igreja é lugar de gente que precisa de tratamento. E por isso não importa qual seja o pecado que o irmão cometa, o lugar de ser tratado é aqui. Eu tenho 45 anos de batista, nasci na igreja batista. E desde sempre a igreja batista nos ensinou que a gente, quando o irmão pecava, a gente excluía esse irmão para tratar. Você exclui, aí faz uma comissão e a comissão trata esse irmão.
Sabe quando isso acontece? Nunca. Quando esse irmão é excluído, sabe o que nós fazemos como igreja? A gente atravessa até a rua para não falar com esse irmão. Esse irmão, quando é excluído da igreja, ele é excluído quase que da sociedade inteira. A gente para de falar com aquele irmão. Aquele irmão parece que ele virou um leproso no meio da sociedade cristã. E nós aprendemos no seminário, né, pastor Adriano, que exclusão, a mesma palavra no hebraico para exclusão é amputação. Imagina você que está com um pedaço do seu dedo, você está com uma doença, aí você chega na sua casa, pega um machado, bota o seu dedo lá em cima de uma madeira, taca o machado no seu dedo, arranca aquele pedaço que está ruim, aí você vai lá, leva no médico e diz aqui, ó, trata dele aqui, quando ele estiver bom, você traz de volta para a gente anexar ele depois que estiver bom no corpo. O médico vai dizer, cara, não tem jeito. Primeiro que quando você amputa, você causa dor no corpo inteiro. Todo o corpo sofre com amputação. Segundo, quando você amputa, quando cortou, você cortou no lugar errado. Você acabou levando gente boa junto, um pedaço bom junto com aquilo que estava ruim. Terceiro, depois que desligou do corpo, já era, meu irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz: o que é desligado aqui na terra é desligado no céu. Por isso a gente não pode desligar. Tem que tratar, tem que amar. Pastor, mas a Bíblia diz que tem que excluir. Não diz não. A Bíblia diz que se o irmão pecar contra você, você vai até ele, conversa com ele. Pastor, mas se ele errar de novo, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você deve pegar mais um irmão e ir lá conversar com ele de novo. E se ele continuar no erro? Não, a Bíblia diz então que você tem que levar para a igreja. E se esse irmão continuar no erro, o que a Bíblia diz que tem que fazer? A Bíblia diz que deve então tratá-lo como gentio. Aí a pergunta que eu faço para você nessa noite: como é que Deus tratou os gentios? O maior e o melhor apóstolo que existiu foi o apóstolo dos gentios, Paulo. Deus separou Paulo para cuidar dos gentios. Trate com amor. Que essa igreja reflita o amor de Deus. Que as pessoas, ao entrarem aqui nessa igreja, saibam que aqui é a caverna de Adulão, lugar de gente cheia de mazela, mas gente que Deus tem propósito para consertar a vida deles e se transformarem em homens e mulheres de Deus. Oitava verdade, penúltima verdade, anote: as pessoas vão saber quem é você. Ei, presta atenção. Vai chegar um dia que não importa onde você estiver, quando falarem o seu nome, Deus está dizendo isso para algumas pessoas aqui nessa noite. Quando falarem o seu nome, as pessoas saberão quem é você. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É a primeira vez que o nome de Davi é citado nessa história. Se você observar toda a história, a primeira vez, olha aí, versículo 13, do versículo 1 ao versículo 12, em nenhum momento o nome de Davi é citado, em nenhum momento. Apenas no versículo 13, após ele receber a unção de Deus, ele passa então, o nome dele é citado aqui nessa história. Ele era apenas um pastor, o ruivo, o de belos olhos, o de boa aparência.